Estátuas gigantescas que parecem se deslocar graças a um poder mágico. Desde que foi descoberta, a Ilha de Páscoa intriga a humanidade. Os colossos de pedra guardam até hoje um enigma sobre a sua origem. Um dos lugares mais misteriosos do nosso planeta é uma pequena ilha perdida no Oceano Pacífico. A Ilha de Páscoa fascina os viajantes desde a sua descoberta no século XVIII. Um lugar estranho que os indígenas chamam de a Ilha com os Olhos no Céu. Mas o que sabemos na verdade desse lugar com um passado misterioso que os antigos nativos também chamavam de o umbigo da nossa terra? Descobertas recentes voltam a questionar alguns mistérios da ilha. Poderemos, enfim, desvendar o segredo dessas estátuas gigantescas? Há quase 700 delas por toda a ilha. O lugar é o mais isolado do globo, a 4.000 quilômetros de qualquer costa. Sabemos que todas as estátuas foram extraídas das rochas endurecidas de um só vulcão. Esses colossais monumentos, esculpidos em blocos únicos de rocha vulcânica, medem entre 3 e 10 metros e pesam, segundo estimativas, entre 20 e 80 toneladas. As estátuas foram transportadas por toda a ilha. Mas como esses gigantes de pedra teriam sido deslocados? A partir desse vulcão, foi necessário percorrer mais de 25 quilômetros num terreno acidentado, contornar colinas e outras crateras. Quando a ilha foi descoberta, não havia árvores e, portanto, não havia uma maneira de fabricar rodas ou alavancas. Esses enormes penhascos parecem intransponíveis. Há muitas gerações, o que se diz na ilha é que as estátuas se movem graças a uma manifestação de uma força paranormal, humana. Mana é um termo que não tem uma tradução apenas. Porém, se o traduzirmos do polinésio, quer dizer poder. Ele é irracional, não cartesiano, excepcional e espiritual. Os antigos sacerdotes indígenas dominavam esta força. Mas qual seria esse incrível poder? Seria humana uma força de concentração tão potente ao ponto de deslocar estátuas de várias toneladas? Os 2.000 pascoenses que vivem hoje na ilha acreditam na força do Mana. E alguns tentam reencontrar o poder esquecido dos antigos ancestrais. Eles se reúnem em grutas para se concentrarem. Eles dizem ter a certeza de que ainda possuem uma parcela desse mana extraordinário que permite o deslocamento de objetos à distância apenas com a força do pensamento. A 4.000 quilômetros de lá, em Santiago do Chile, nos fundos de uma loja esotérica, os integrantes de uma seita se reúnem regularmente em sessões coletivas para exercitarem o poder de deslocar pequenas estátuas sem tocá-las. Mas o caminho para reencontrar a força dos seus ancestrais é longo. Desde a descoberta, a Ilha de Páscoa divide e intriga os pesquisadores. No século XIX, o rei da ilha, assim como o filho dele e os iniciados que detinham o segredo da cultura ancestral, foram capturados por escravagistas e mortos no Peru. Desde então, livros são escritos e teorias são elaboradas na tentativa de saber como, nessa terra quase sem vegetação, os gigantes de pedra foram transportados. Os racionais falam de um sistema de cordas que faria com que as estátuas girassem. Os ufólogos preferem pensar que extraterrestres as teriam desembarcado de naves espaciais. Em 1960, o arqueólogo americano Phil Murray
Realizou uma experiência de mover as estátuas por meio de troncos de eucaliptos puxado por bois. Mas na época em que as estátuas teriam sido extraídas do vulcão, não havia nem árvores, nem gado na ilha. Muitas coisas já foram ditas sobre a misteriosa Ilha de Páscoa. É um lugar que ainda desafia a imaginação dos pesquisadores. Todas as árvores que existem atualmente na ilha foram plantadas no início do século. Mas as recentes descobertas dos cientistas parecem provar que, no passado, havia madeira na ilha e que a floresta desapareceu. Em princípio, é verdade que esse tipo de árvore poderia ter sido utilizado para transportar as estátuas. Mas não temos nenhuma prova concreta de que foi isso que aconteceu. Não sabemos o que houve, se foi assim ou não. Apesar das descobertas, tudo são hipóteses e as opiniões se dividem. As teorias dos pesquisadores não mudam o modo de pensar dos pascoenses. Eles têm certeza de que as estátuas seriam deslocadas graças à humana. As pessoas são livres para pensar o que quiserem. Há pessoas que acham que Moisés atravessou o Mar Vermelho abrindo as águas. Se as pessoas acham que podemos transportar uma estátua de pedra por simples vontade própria, isso é apenas uma questão de fé. Se havia uma floresta antigamente, por que ela teria desaparecido? As últimas estátuas remontam ao fim do século XVII e muitas delas estão quebradas, caídas de frente na terra. Que drama estaria por trás desses gigantes abatidos? Os monumentos foram esculpidos e as estátuas teriam sido transportadas numa determinada fase. E, de repente, tudo parece parar. Essa mudança brutal é atribuída a várias causas. A mais evidente é o fim da vegetação disponível. Os nativos exploraram completamente o meio ambiente. Outra hipótese é que a vegetação teria enfraquecido. A vegetação a été affaiblie, on parvient très rapidement à une catastrophe écologique. Poderia uma superpopulação da ilha ter causado fome e sangrentas guerras tribais? Os terríveis massacres teriam posto fim a essa civilização. Eles chegaram a criar uma escrita, como parece indicar essas tábuas que nem os computadores mais potentes são capazes de decifrar. Cercado de água e totalmente isolado, esse povo imaginou ritos estranhos que não existem em nenhum outro lugar. Estive em muitos lugares na minha longa vida. Nenhum deles me causou esse efeito. Eu tinha a impressão de que estava tocando não sei o quê. Estava diante de algo que não se parecia com nada. Durante 10 séculos, perdidos sobre esse rochedo, os pascoenses criaram uma cultura singular. As técnicas, crenças e muitas perguntas ainda não encontraram resposta. Os colossos de pedra são os segredos desta misteriosa ilha. E a seguir, você vai conhecer os poderes da pagelança cabocla na ilha de Marajó. Mistério volta já.